E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um The Deep Dive, o podcast que mergulha de cabeça nos assuntos que realmente importam. Hoje a gente vai desvendar um tema crucial para quem trabalha em áreas com muito barulho, a proteção auditiva no trabalho. Ah, que legal. Preparado para desvendar os mistérios da NR15, anexos 1 e 2 da NR01. Isso aí. Sei que parece código secreto, mas a gente vai traduzir tudo isso para você mostrando como essas normas impactam, ou melhor, protegem seus ouvidos no dia a dia. E olha, não é só sobre seguir regras, porque tem que seguir, né? Mas entender o porquê delas existirem. Estamos falando de saúde e de qualidade de vida, né? No presente e no futuro. Isso aí. E a ideia é te dar o poder de entender os riscos e se proteger de verdade. E por falar em proteção, vamos começar pela poderosa NR15, a famosa NR15. Ah, que legal. Que ela tem de tão especial. A NR15 é como se fosse a Constituição, né? Da segurança do trabalho no Brasil. E quando o assunto é ruído, ela define o limite máximo que a gente pode ser exposto, sem colocar a saúde dos nossos ouvidos em risco, né? Tipo, quanto tempo eu aguento ouvir música no último volume antes de começar a ter problema? Ah, entendi. Pergunto para um amigo. Risos? Boa pergunta. Mas aqui a gente tá falando de ruído no trabalho, né? E a NR15, no seu anexo 1, é bem específica. Ela traz uma tabela que relaciona o nível do ruído em decibéis, o famoso dB, com o tempo máximo de exposição por dia, né? Decibéis, dB. Nossa, parece complicado. Mas calma que eu explico. É simples. Decibel é a unidade que a gente usa para medir o volume do som. Quanto maior o dB, mais alto é o som. Certo. E essa tabelinha da NX no anexo 1 mostra que, por exemplo, se o ruído for de 85 dBds, você pode ficar exposto por até 8 horas por dia. 85 dB é 8 horas. Tipo, um escritório agitado. Isso. Agora, se a gente aumentar o volume para 90 dB, que é como se você estivesse perto de um liquidificador ligado, o tempo de exposição cai pela metade. Só 4 horas por dia. Caramba. Então quer dizer que pequenos aumentos no volume fazem uma diferença enorme no tempo que a gente pode ter se exposto. Com certeza. E essa relação, meu amigo, não é nada linear, viu? É mesmo. A cada 3 dB de aumento no nível de ruído, o tempo de exposição permitida cai pela metade. A NR 15, nesse ponto, é bem clara e rigorosa. Ok, entendi. Mas e aqueles barulhos repentinos, tipo, sei lá, uma marretada, um tiro, explosão? Aí já muda, né? Exatamente. Para esses casos, a gente precisa consultar o anexo 2 da NR15, que trata especificamente do ruído de impacto. Entendi. E como é que funciona essa medição? É diferente do ruído contínuo? Totalmente diferente. Imagina tentar medir a altura de uma onda gigante no meio de um mar agitado. Nossa. É mais ou menos essa dificuldade com ruído de impacto. É um pico de energia sonora muito rápido e a forma de medir é diferente do ruído contínuo. Então como a NR15 lida com essa onda gigante sonora? O anexo 2 da NX15 define um limite máximo de 130 dBs, medidos com um aparelho específico. E se você não tiver esse aparelho super específico... Tem um plano B. Sempre tem. A própria NR15 no anexo 2 já prevê essa situação e oferece uma alternativa. Usar um outro tipo de medidor com um limite um pouco mais baixo, de 120 dBs. Interessante. Então a NR15 já dá o caminho para medir tanto o ruído contínuo quanto de impacto. Isso. Mas me diz uma coisa, e a NR01, a NH01, onde ela entra nessa história? A NR01 é como se fosse um manual de instruções detalhado da NR15, sabe? Ela pega tudo aquilo que a NR15 define em linhas gerais e detalha o passo a passo, sabe? Tipo, NR15 diz, faça isso, e a NR01 complementa e você faz isso da seguinte forma. Exatamente. Ela entra em detalhes sobre os métodos de medição, os tipos de equipamentos, como usar cada um deles. É como ter um mapa completo na mão. E por falar em mapa completo, a NR01 não deixa passar nada. Ela é super rigorosa na hora de definir os mínimos detalhes da avaliação de ruído. Tipo o quê? Me dê exemplos. Por exemplo, lembra que a NR15 fala da importância de medir ruído? A NR01 vai além e define exatamente quais equipamentos devem ser usados. Como o medidor de nível de pressão sonora, com ponderação A e resposta lenta, para medir o ruído contínuo. Ponderação A, resposta lenta. Nossa, parece grego pra mim. Mas calma, a gente traduz. A ponderação A significa que o equipamento leva em consideração a sensibilidade do ouvido humano aos diferentes tipos de frequência, né? É como se a gente ajustasse o equipamento para ouvir o som da mesma forma que nossos ouvidos. Entendi. Já a resposta lenta significa que o equipamento calcula a média do ruído ao longo do tempo, evitando picos que podem distorcer a medição, né? Entendi. Então a NH01 é tipo o controle de qualidade da NH15, garantindo que as medições sejam feitas da forma mais precisa possível. Exatamente. E essa precisão é fundamental para garantir que as medidas de controle sejam eficazes e que os trabalhadores estejam realmente protegidos. Mas a NH01 não para por aí, ela também.
Também Mekundula se mergulha de cabeça na questão do ruído de impacto, definindo, por exemplo, o tipo de medidor, com resposta linear para capturar aquele pico máximo de energia sonora, como a gente falou antes. Não, a NHO01 é, bem específica mesmo, né? Mas, e aí, qual o limite aceitável para esse tipo de ruído? Porque imagina um pico muito alto, mesmo que rapidinho, pode causar um estrago enorme, né? Com certeza. E a NHO01 segue a mesma lógica da NE15, definindo o limite de exposição diária para o ruído de impacto. Só que tem um detalhe importante. Ela leva em conta não só a intensidade do pico, mas também quantos impactos acontecem ao longo do dia. Faz sentido, levar uma marretada na mão uma vez é diferente de levar várias, né? Mesmo que a força da martelada seja a mesma. Exatamente. Para facilitar a vida, a NHO01 tem uma tabela que relaciona o nível do pico máximo permitido com a quantidade de impactos por dia, né? É como um guia prático para saber se a exposição está dentro do limite ou não. Então quer dizer que, sei lá, se o número de impactos for pequeno, o limite de B pode ser um pouco mais alto, mas se o número de impactos for grande, o limite cai bastante. É como uma gangorra. É isso aí. A ideia é proteger o trabalhador considerando a frequência e intensidade do ruído. Afinal, não é porque o ruído é rápido que ele é menos perigoso, né? Faz todo sentido. E a NHO01, pensando em tudo, também deve prever situações em que o trabalhador fica exposto ao ruído contínuo e de impacto ao mesmo tempo, né? Tipo, aquele cara que trabalha num lugar com máquinas barulhentas e ainda usa uma britadeira de vez em quando. Você acertou em cheio. A NHO01 exige que, nesses casos, a avaliação leve em conta os dois tipos de ruído, né? Para simplificar, a gente pode dizer que a exposição só é considerada segura se os dois tipos de ruído estiverem dentro dos seus respectivos limites, né? Se um deles ultrapassar, já era. Entendi. A NHO01 não facilita mesmo, né? Exigência para tudo. Então. Mas no final das contas a gente vê que tudo isso é para garantir a segurança e a saúde do trabalhador, né? E isso que importa. Com certeza. E essa é a grande sacada da NHO01. Ela pega os princípios da NE15 e transforma num guia prático, completo e extremamente rigoroso, né? Assim, as empresas conseguem avaliar e controlar a exposição ao ruído de forma eficaz. E quando falamos em controle, a NHO01 vai além da medição. Ela também dá dicas importantes sobre como lidar com situações em que o ruído está acima do limite. Tipo um plano de ação para salvar os nossos ouvidos. Me conta mais sobre isso. Imagina que a NHO01 é como um técnico de segurança do trabalho que, ao identificar um risco, exige medidas imediatas para proteger os trabalhadores. Se o ruído é acima do limite, a empresa precisa agir. Então já não só medir e falar, passou do limite, tem que ter ação. Exatamente. E a NHO01 dá o caminho das pedras, mostrando as opções que vão desde o uso de equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, até mudanças no ambiente de trabalho para reduzir o ruído na fonte. Ou seja, a solução pode estar em proteger o trabalhador diretamente, com um bom protetor auricular, ou em atacar o problema pela raiz, controlando o ruído da máquina, por exemplo, né? Perfeito. A NHO01 reforça a importância de um programa de conservação auditiva completo, que inclua medidas de controle no ambiente de trabalho e o fornecimento e uso correto de APIs. E tem mais. A norma exige que tudo isso seja documentado em um relatório técnico detalhado. Tipo relatório, digamos, musical, com notas sobre tudo que foi feito para proteger os ouvidos dos trabalhadores. Risos, gostei da analogia. É isso aí. A NHO01 exige um relatório detalhado com informações sobre os objetivos da avaliação, os critérios utilizados, os equipamentos, a metodologia. Tudo precisa estar documentado para comprovar que a empresa se preocupa com a saúde dos seus trabalhadores. Legal. Então a NHO01 não é só um guia técnico, mas também uma ferramenta para as empresas demonstrarem que elas estão cumprindo as normas e garantindo um ambiente de trabalho seguro, né? Exatamente. A ideia é ter tudo documentado de forma transparente para que qualquer auditoria, perícia ou até mesmo os próprios trabalhadores possam ter acesso e verificar se as medidas de proteção estão sendo realmente implementadas, né? Transparência e segurança sempre andam juntas. Sensacional. E depois desse mergulho profundo, acho que ficou claro que a proteção auditiva no trabalho é coisa séria, né? A NH15 com seus anexos e a NHO01 com seus detalhes técnicos formam um conjunto de normas essenciais para garantir a saúde dos nossos ouvidos. Sem dúvida. E a conversa não acaba por aqui. No nosso próximo episódio, a gente vai explorar outro perigo silencioso que também está presente na NR15, o calor. É mesmo. Vamos entender como o calor excessivo pode impactar a saúde do trabalhador e o que a legislação diz sobre isso. Então já preparem seus protetores auriculares e os seus ventiladores, porque no próximo episódio a gente vai encarar altas temperaturas. Até lá! Até a próxima!